professor Daniel nos falou na aula passada sobre o corpo hábil. Estudamos as principais concepções da neurologia. Hoje vocês puderam acompanhar de que maneira os estudos a respeito do funcionamento cerebral, das sinapses nervosas, da organização do sistema nervoso, influencia no movimento humano e vice-versa. Vimos as principais concepções da neuropsiquiatria infantil. Com as concepções da neuropsiquiatria, nós saímos um pouco deste enquadramento funcional bastante restrito e colocamos o sujeito em relação com as coisas, os processos cerebrais, a motricidade, em situação. Boa aula! Olá, estamos aqui para mais uma aula de educação psicomotora, abrindo uma temática nova hoje com o tema O Corpo Consciente. Para que vocês possam situar-se logo de saída com relação à temática de hoje, eu apresento para vocês aí um texto do Jean Le Camy. O corpo sutil é agora o corpo capaz de acolher, pôr em ordem e conservar a informação emanada do seu próprio funcionamento e do meio físico e humano no qual se insere. Se o corpo sutil do primeiro período, o corpo hábil, tinha por matriz uma psicologia ainda muito enfeudada à neurologia, agora uma psicologia mais autônoma irá constituir a principal referência teórica dos investigadores e técnicos da psicomotricidade. Le Camy. Então, como vocês viram aí na citação, no texto apresentado pelo nosso locutor, o corpo agora vai ter a seguinte tarefa: receber, organizar e conservar a informação. Não só a informação que vem do meio exterior, mas como a informação que vem de dentro do próprio corpo, ou seja, as informações que têm que ser organizadas para que o corpo funcione de maneira mais adequada, por assim dizer. Então, essa psicomotricidade, que antes era uma psicomotricidade dos movimentos autômatos, agora vai se tornar uma psicomotricidade dos movimentos conscientes. A ideia é que o sujeito esteja em relação com o meio ambiente, em relação com as informações que o meio lhe proporciona, diretamente coordenando não só essas informações, mas também as informações do seu próprio corpo aí, frente a esses estímulos exteriores. Então, o trabalho todo do corpo consciente, justamente por isso ele traz esse nome, é que o sujeito, que nesse momento ainda não é um sujeito, né, é um indivíduo, vamos dizer assim, esse indivíduo possa ter o conhecimento do seu próprio corpo, das partes do corpo, da utilização do seu próprio corpo em relação à situação que se apresenta. A ação corporal, o corpo toma um lugar central no sentido de que ele vai ser o mediador entre isto que é a esterocepção, ou seja, a percepção do meio externo, e a propriocepção, que é a percepção do conteúdo interno corporal, que vão ser mediados aí pelo corpo e vão resultar numa ação. Então, o estudo do corpo nesse período, ele vai superar essa ideia mais neurológica, funcional, enfim, da possibilidade do adestramento corporal e vai tomar um outro sentido, que é o sentido do corpo que aprende, do corpo que faz conscientemente, tendendo a se enraizar aí no conhecimento produzido pela psicologia do desenvolvimento. Esse processo todo é muito importante porque
eu disse já a vocês que a questão da psicomotricidade, a gente nomeou, circunscreveu a psicomotricidade enquanto prática social como uma das disciplinas do estudo do Foucault, e das coisas que o Foucault preconiza é esse processo de sutilização da disciplina, de sutilização da técnica. Por exemplo, se antes o camarada era levado em praça pública e açoitado lá, como os escravos eram, para que todo mundo ficasse impactado com aquela cena de horror e ficassem temerosos, pouco a pouco as pessoas começam a se identificar com esse que apanha, mas não no sentido do temor, e começam a ficar ultrajadas com essa cena. Então, o castigo, ou a punição, ou a normatização do corpo, ela teve que ir tomando um processo de sutilização. Entra aí na neurologia a partir de certos processos de estímulo-resposta, e agora sutiliza-se um pouco mais ainda na medida em que o próprio sujeito ele vai ser aquele que aprende, aquele que organiza o seu próprio corpo, aquele que organiza a sua situação em relação ao meio ambiente. Então, se antes a gente tinha lá atrás a figura do feitor, que açoitava em praça pública, depois a gente tem a figura do supervisor da fábrica, que fica o tempo inteiro falando na orelha do camarada, dando ritmo na linha de produção, dando um ritmo na produção do camarada, nesse momento a gente tem a incorporação do supervisor pelo próprio indivíduo. Então é ele que vai procurar organizar o seu movimento em relação ao processo de trabalho, enfim, é ele que vai ser o seu próprio, vamos dizer assim, entre aspas, policial, ou vai exercer um assujeitamento do seu corpo em pró de uma produção mais econômica e etc. Isso tudo vem absolutamente ligado com o processo educativo. O processo educativo aí é o que a gente poderia chamar de educação salvacionista. O que é isso, educação salvacionista? A ideia é a seguinte: fundamentalmente, ela fica pautada em duas teorias que a gente já vai ver. Mas a ideia é de que a educação possa vir a salvar o indivíduo, esse que está mais ou menos perdido, esse que poderá ficar perdido, de um desencaminhamento social. Então, nós temos duas teses fundamentais. A primeira delas é ligada a que, historicamente colocando, é a tese da privação cultural. Então, é essa ideia do camarada, da pessoa, da criança, fundamentalmente, que vem de uma classe popular, de uma classe pobre, ela já vem hereditariamente, inclusive impresso na sua cultura, vem com maus hábitos, vem com questões que podem tender para uma marginalização, tender para uma rebeldia da norma, vamos dizer assim, né? A outra tese é a tese da privação social, que é um pouco mais recente, lá pelos anos 50, onde se tem a ideia de que as crianças que vêm da classe popular, elas não têm, assim, condição no seu lar, na sua família, de ter um estímulo adequado. Então, o Estado vai se ocupar de dar esse estímulo, o Estado vai se ocupar de fazer esse papel do benfeitor. Então, é por isso que se chama educação salvacionista, porque é esta ideia de que o Estado, com toda a sua ideologia, vai salvar esse camarada. Qual que é a ideologia? A ideologia fundamental do Estado liberal é: todos têm direitos iguais e deveres iguais frente ao Estado. A gente sabe que essa questão dos deveres é quase isso mesmo. Mas os direitos em relação à possibilidade, por exemplo, que é o caso da educação que nos compete aqui, a gente sabe que as crianças que vêm de uma classe mais popular, ou seja, que estão sujeitas à escola pública, elas vão ter uma educação mínima, uma formação mínima para um trabalho que vai exigir, para um trabalho simplificado, que praticamente dela só vai exigir a possibilidade de ela repetir um movimento 8 horas por dia, ou seja, ela esteja absolutamente normatizada aí para poder fazer esse exercício.
Alguns podem rebater e dizer, mas o processo produtivo está modificando, vai exigir do sujeito que ele trabalhe em grupo, que isso, que aquilo, mas a grande parte do processo produtivo no terceiro mundo, sobretudo, ainda é linha de produção e a gente está voltando, inclusive, para os processos de produção caseira. Então, quer dizer, como o processo produtivo ele trabalha meio misturado e a predominância do nosso processo é do trabalho simplificado, então, a formação das crianças da classe trabalhadora ela é uma formação mínima. Então, se vocês, vejam vocês, se tem essa necessidade de compensar ainda um mínimo, é porque as crianças em seus próprios lares estão bastante desassistidos, mas não no sentido de que a família não pode lhes dar, mas sim de que a exploração da classe trabalhadora é tamanha que é preciso pegar as crianças e levar para a escola. Mas tem aí por trás também esta ideia do treinamento precoce para o trabalho. Então, se as crianças não vão para a escola, elas vão levar muito mais tempo para se inserir nesta normatização do corpo. Então, o engajamento se dá por aí. Bom, se vocês não têm muitas condições, se vocês levarem suas crianças lá para as nossas escolas, nós vamos poder dar a elas condições perfeitas, vamos dizer assim, ou quase perfeitas, para poder se desenvolver a contento. Veja, nós temos o conhecimento, nós temos o material didático, nós temos a comida adequada, e etc, etc, etc. Então, a classe trabalhadora se vê impelida de levar as crianças, mesmo porque elas não tinham outra saída. As mães tendo que sair para trabalhar, os pais já estão no trabalho, as crianças não têm com quem ficar. Então, o aliciamento da classe trabalhadora, ou seja, um motivo pelo qual as famílias deixariam sua prole numa escola, teria que ser um motivo bastante significativo. Além da sobrevivência, pela dificuldade de cuidados que a família teria com essa criança, a escola também se apresenta como um lugar ideal de processo que desculpabiliza, alivia um pouco a culpa da família de deixar as crianças, vamos dizer assim, na mão de outros para serem cuidadas. Isso vocês podem imaginar, se vocês são mães, pais, podem imaginar o conflito que é deixar uma criança na mão de uma outra pessoa para vocês irem ganhar o pão do dia a dia, né? Então, a escola se apresentando como um lugar bastante favorável, onde tem a ciência para ajudar nesse processo todo, no entendimento, todo o processo. Além disso, ainda tem comida, material didático, Bom, isso fica mais viável um pouco. Isso acaba virando, inclusive mais para frente, um direito adquirido da classe trabalhadora que não abrirá a mão dele jamais, né? Pelo menos é o que se espera. Então, vocês têm, entendendo aí, os processos corporais como um processo que vai adjudicar à pessoa este cuidado com o próprio corpo, este cuidado com a economia do movimento, né? A partir de uma formação muito precoce, respaldado por essa ideia de que, bom, se vocês deixarem as crianças no processo educativo, elas serão certamente muito melhor assistidas do que se ficarem em casa, ou inclusive se ficarem em casa sem vocês, porque os pais têm que trabalhar. Então, nós temos a saída da figura materna para o trabalho, a saída da figura paterna. Então, as crianças entram na escola e, para organizar toda esta ideia, já que os pais não têm uma possibilidade de ascendência de classe, vamos assim dizer, as crianças, a partir do processo educativo, têm aí uma promessa do Estado de que elas, sim, se puderem usufruir direitinho de todo o processo, etc., etc., poderão um dia ser muito mais beneficiadas do que foram seus pais, etc. Desse modo, então, fecha-se aí um contexto onde a criança efetivamente vai para a escola. Não só vai para a escola, como os pais levam as crianças para a escola, lugar esse que encontra uma disciplina ou um elemento da formação das crianças, que é a psicomotricidade, que neste período, que é o período do corpo consciente, vai trabalhar com as crianças a partir do referencial da psicologia do desenvolvimento, no sentido de que as crianças possam aprender, elas não são mais condicionadas, elas vão agora aprender o movimento, a economia do movimento, a prontidão do movimento. Então temos que a educação psicomotora deste período
vai se configurar como o período do corpo do conhecimento. O princípio teórico, então, desta perspectiva do corpo do conhecimento, vai procurar linkar, vai procurar buscar as ligações que existem entre inteligência, motricidade e psiquismo. Isso tudo num processo que vai objetivar o seguinte: desenvolver a percepção e o controle do próprio corpo, ou seja, o desenvolvimento da percepção e do controle do próprio corpo vão ser uma peça fundamental aí nessa questão. A gente já falou da propriocepção e da exterocepção. Aí, nesse caso, desse primeiro objetivo, a gente está ligando diretamente esse conceito, que é o conceito da propriocepção, ou seja, da percepção do corpo, das produções corporais e o controle dessas produções, o controle do próprio corpo. Num segundo objetivo, nós temos, então, a apropriação de um equilíbrio postural econômico, ou seja, se a pessoa tem como meta, não é, a sua força de trabalho, quanto menos energia for dispensado, melhor. O dono da força de trabalho, o capitalista que compra a força de trabalho, também vai querer ver o máximo desta força de trabalho revertida em produção. Então, esta questão da economia, de um equilíbrio postural econômico, é fundamental, porque se o camarada pode ficar trabalhando e bem postado, economicamente equilibrado, a força de trabalho, ou seja, a energia do trabalhador, tende a reverter em maior produção. Um outro objetivo é a definição da lateralidade, ou seja, o sujeito vai pegar, ou a esteira vai andar de um lado e ele vai da esquerda para a direita e ele vai receber o objeto para trabalhar com uma das mãos, enfim. Se ele é canhoto, já, por isso que o canhoto tem tantos adjetivos negativos, porque a linha de produção é feita para os destros, não é feita para os canhotos, né? Então, todas as ferramentas, o movimento da esteira, etc., tudo meio organizado e equacionado para a destralidade. Além disso, a princípio também tem a possibilidade do camarada trabalhar com uma mão recebendo, com a outra apertando, enfim. Tem que ter essa questão da lateralidade bem definida. Então, mais uma vez, a gente insere aí essa perspectiva psicomotora, que é a definição da lateralidade, no seio da produção, no seio, tendo como centralidade a necessidade que o trabalho vai lhe impor. Mas um dos objetivos é a questão da independência dos segmentos do corpo. Porque, às vezes, na mesma linha de produção, veja, o camarada tem que pegar com uma mão, alimentar a máquina com uma mão, apertar um determinado dispositivo com a outra, com o pé ele faz outra questão, então tem torção de tronco, tem lateralidade, tem segmentação do corpo, enfim, ele vai utilizar o seu corpo de diversas maneiras. Então ele vai ter que estar preparado, isso é condição mínima. Lateralidade, equilíbrio postural econômico, percepção do próprio corpo e domínio da ação corporal, independência dos segmentos do corpo, isso é condição mínima para o camarada poder fazer alguma coisa no trabalho, nesse processo que é o processo capitalista industrial. E um último objetivo é o controle e domínio da respiração, porque o domínio da respiração ajuda neste processo que é da economia de todo esse movimento. Inclusive, o domínio da respiração vai induzindo um ritmo, coloca um ritmo no processo produtivo, coloca um ritmo no trabalho do camarada, coloca um ritmo no dispêndio da força de trabalho, né? Então, espero que vocês tenham entendido o contexto geral da educação psicomotora e seus objetivos. Depois do intervalo, a gente aprofunda um pouco mais.
Então, como vocês puderam notar aí, antes do intervalo, nós trabalhamos aquela série de objetivos, que delimitam bem que a psicomotricidade, a educação psicomotora neste período, que é o período do corpo consciente, na próxima aula a gente vai ver como isso se circunscreve no tempo, no espaço, etc. Ela vai se configurar, então, a educação psicomotora e a psicomotricidade como um todo, vai se configurar como a ciência do esquema corporal. Como vocês podem ver, as intenções do campo psicomotor, elas são muito claras. Fazer um treinamento precoce da classe trabalhadora, das crianças da classe trabalhadora, para futura utilização no processo produtivo. Embora, ideologicamente, venha sustentado por uma ideia de sanar as deficiências das crianças pobres, dando a elas a questão do pré-requisito, enfim, que é uma questão absolutamente discutida hoje no campo da linguística, no campo da fonoaudiologia, no campo da psicopedagogia, inclusive, que essas questões de pré-requisitos, elas efetivamente não se juntam. Não é o pré-requisito psicomotor que vai dar condição da criança escrever P ou B, ou seja, a questão mais comum, que são as questões de troca de posição de letra, que estão ligadas à questão da lateralidade. Essa ideia hoje já está completamente por terra. Então, efetivamente, o tempo nos explicitou que não é exatamente a questão do pré-requisito que está em jogo, não é a questão, a deficiência das crianças não está ligada diretamente à necessidade do pré-requisito e tampouco a ciência da psicomotricidade, enquanto ciência do esquema corporal, ela vem para sanar ou para outorgar pré-requisito, ela vem não, para normatizar, para organizar o movimento com um objetivo muito claro, que é o objetivo de encaminhar as crianças futuramente para o processo produtivo. Muito bem. Nós temos, eu falei para vocês, que nesse momento a psicomotricidade, a educação psicomotora, a reeducação psicomotora fica liberta da neurologia, por assim dizer, dos estudos mais funcionais, mais localizacionistas e toma um caráter mais ligado à psicologia e, sobretudo, à psicologia do desenvolvimento. Então, hoje nós vamos trabalhar um pouco com vocês com dois autores que são bastante importantes da psicologia do desenvolvimento, que influenciaram sobremaneira os trabalhos em psicomotricidade. Então, nós temos como pontos comuns entre esses dois autores o seguinte: a importância fundante das experiências vividas na primeira infância como base do desenvolvimento social, emocional, intelectual e físico das crianças. Destas relações ou destas experiências, ambos os autores vão ressaltar a importância das experiências táteis, visuais e motoras. Então, embora eles tenham esses pontos comuns, eles também guardam algumas diferenças. Por exemplo, para o Vallon, o ponto de partida é o sujeito social. Ou seja, o Vallon valoriza sobremaneira esta questão da relação que a criança ou recém-nato estabelece com os seus pares humanos. Já de antemão diz, a criança nasce imerso na cultura, ou seja, ele nasce em relação com os seus pares humanos. Uma outra questão que o Vallon ressalta é que o desenvolvimento para ele é como um processo descontínuo, de idas e vindas, de superações, enfim. Este processo não é um processo linear, progressivo, não é ordem e progresso. O desenvolvimento é um processo que tem idas e vindas para avançar mais um pouco, as superações são sempre por incorporação daquilo que já foi vivido, enfim. Uma outra questão é a relação existente entre tônus postural e tônus emocional. O Vallon é um autor que vai diretamente na questão psicomotora, ou seja, esta relação que existe entre tônus postural e tônus emocional, ou seja, se você varia o tônus postural, emocionalmente você também está de acordo com aquilo que está
sendo mostrado, sendo formalizado pelo seu corpo para o exterior. A gente já teve a oportunidade no estudo sobre o Tono de ver isso um pouco mais detalhadamente. Então, o Vallon valoriza sobremaneira este dado porque ele vai incluir um outro dado que é de suma importância para ele, que é a questão do diálogo tônico. O Vallon vai colocar a importância desta relação, desta comunicação que se dá entre o corpo do adulto e o corpo do bebê, entre o corpo do adulto e de outros adultos, ou seja, deste diálogo, que não é um diálogo de palavras, é um diálogo de tono corporal, que pode gerar relações de prazer, desprazer, que vai gerar motivações e etc., e que ele chamou então de diálogo tônico. E mais uma característica, é o papel fundante da emoção como ponto de ligação entre o orgânico e o social. Ele já traz aí essa questão da emoção como uma das primeiras instâncias da comunicação social, né, que as crianças, os bebês, estabelecem com seus pares humanos adultos, na medida em que, por exemplo, a criança chora, e isso já imediatamente demanda dos seus pares adultos cuidantes uma interpretação, uma tentativa de nomear, de formular isso que a criança está sentindo. Ou seja, então, como vocês veem, o Vallon, ele parte fundamentalmente da criança já em sociedade, já imersa na cultura, já imerso no meio humano. O Piaget vai partir do sujeito biológico. Para o Piaget, o processo de desenvolvimento é um processo linear evolutivo, ou seja, etapa por etapa, as crianças vão cumprindo uma etapa, passam para outra etapa e assim sucessivamente. Então, vejam que há aí uma diferença, né? Enquanto o Piaget parte de um sujeito biológico, ou seja, dá um ênfase na questão maturacional, assim, e vê o processo de desenvolvimento como linear, o Vallon parte do sujeito social e parte de um processo de desenvolvimento que é absolutamente dialógico, né? Uma outra questão piagetiana é a questão da tese da equilibração progressiva. Então, a partir de assimilações e acomodações constantes, vamos dizer assim, há um processo de regulação, de organização deste indivíduo com o meio, que vai gerar uma equilibração, ou seja, a ideia de que o sujeito tende sempre a uma adaptação e a uma equilibração. Também tem essa ideia de que os processos adaptativos, como estabelece um elo comum entre os seres vivos. Se a gente pensar isso ideologicamente, tem uma base muito importante, sobretudo se a gente pensar no processo liberal, onde todos têm direitos iguais e quem não é bem-sucedido é porque não soube usufruir dos direitos. Se a gente adiciona a isso essa ideia de que, bom, existe aí um processo que é natural em todos os seres humanos, até uma célula faz, que é o processo de adaptação ao meio. Quem não se adapta ao meio, bom, está perdido. É uma pessoa que merece aí um processo de educação especial, uma intervenção reeducativa e etc. Isso é muito importante, porque se nós pensarmos aí que a psicomotricidade, então, vai, sobretudo a educação psicomotora, vai comprar fundamentalmente essas ideias, nós aí logo vamos ver no que resultará uma psicomotricidade ou uma educação psicomotora pautada nessa ideia do processo adaptativo, etc. Mas antes nós vamos entender, então, a partir das formulações de Vallon, o que é um esquema corporal, né? O esquema corporal não é um dado inicial, nem uma entidade biológica ou psíquica, mas uma construção. Estudar a gênese do esquema corporal na criança é indagar-se como a criança chega à representação mais ou menos global, específica e diferenciada de seu corpo próprio. Esta aquisição é importante. É um elemento básico indispensável à construção da personalidade da criança. É o resultado e a condição de legítimas relações entre o indivíduo e seu meio. Henri Vallon.
Então, para Vallon, essa ideia de como é que a criança chega a uma representação mais ou menos global do seu corpo está diretamente ligada a estas relações, a princípio tônico-corporais que ela estabelece com o seu meio e posteriormente também com as nomeações, ou seja, com essa imersão na cultura que vai nomeando o corpo e que vai significando, dando significado ao corpo. Primeiro as partes do corpo, enfim, a partir das brincadeiras que vão aí fazer uma mistura entre linguagem verbal e linguagem tônica e posteriormente a gente vai ver que as implicações desse conhecimento elas vão transcender simplesmente a essa questão da nomeação, de carregar afetivamente partes do corpo, mas na medida em que faz essa catexia, vamos dizer, que carrega o corpo afetivamente de marcas afetivas, também vai gerar uma história fantasmática, que isso é para um outro momento do nosso estudo. O Piaget já vai dizer, se a gente for buscar uma formulação mais próxima da ideia de Piaget, tenho que acrescentar que o Piaget nunca se preocupou em falar de esquema corporal, não é esta a ideia fundamental do Piaget, mas a partir dos preceitos básicos, das formulações básicas do Piaget, eu tentei então trazer para vocês, ou formular para vocês, o que seria um conceito de esquema corporal na ótica piagetiana. Acompanhem aí. É o conhecimento progressivo das partes e funções do corpo, constituído a partir de etapas sucessivas, semelhantes em crianças da mesma idade, determinado pelos processos de autorregulação e adaptação ao meio exterior. Piaget. Como vocês podem ver, essa questão da autorregulação e da adaptação ao meio exterior é condição básica, não é? Então, ele partiria do pressuposto, se formulasse alguma coisa a respeito do esquema corporal, de que seriam as etapas sucessivas, mais ou menos regulares nas crianças da mesma idade. Isso quer dizer que qualquer uma criança, bom, a gente pode dizer, não, eu não falei isso, tem que ser crianças de uma mesma cultura, mas a gente tem que considerar, por exemplo, crianças brasileiras. As crianças brasileiras são divididas pelo menos em duas classes, as crianças pobres e as crianças ricas. Essas crianças são completamente diferentes e parte-se do pressuposto de que é uma criança homogênea. Essa criança homogênea não existe, não é? Então, essa tendência do Piaget de trazer um processo linear, evolutivo, frente a esta posição mais dialógica do Vallon, fez com que a ciência liberal fosse pouco a pouco incorporando alguns preceitos que são preceitos do Vallon, como, por exemplo, a mudança de tono postural, mudança de tono emocional, enfim. O diálogo tônico, de certa maneira, vira um apoio científico para também trazer uma importância da afetividade no campo da educação, que é fundamental, mas fundamentalmente são os processos adaptativos e as etapas de desenvolvimento que acabam marcando os estudos da psicomotricidade desse período, e a gente vai ver que são inúmeros os estudos que são mais ou menos etapistas, cognitivistas e normativos, que tem aí essa ideia de curar ou de salvar a criança dessas carências que ela já traz de berço, né? Então, acompanhem mais um pouco nas nossas citações o que Pic e Valle vão dizer a respeito da psicomotricidade e da base científica da psicomotricidade neste período do corpo consciente. Para criar os automatismos indispensáveis, a consciência deve passar a um segundo termo. Habitualmente, a participação voluntária do sujeito é condição para a educação ou reeducação psicomotora, estando presente em todos os instantes, outorgando-lhe caráter. O movimento em si não é educativo. Para que o exercício possa intervir na vida psíquica e contribuir para seu desenvolvimento, é necessário que seja voluntário, pensado, preciso e controlado. Pic e Valle. Então, como vocês veem, a psicomotricidade, a educação psicomotora deste período
ela vai romper com aquele processo neurológico da normatização e da higienização do corpo pela, vamos dizer assim, pela via do automatismo. Agora, o movimento vai ter que ser pensado, o movimento vai ter que ser preciso, o movimento vai ter que ser objetivo, enfim, ele vai ter que ser apropriado pelo indivíduo para que ele possa se tornar produção, para que ele possa se tornar, na verdade, um produto, que é a força de trabalho, de qualidade. Então, é nesse engajamento que também a classe trabalhadora espera crescer, trazer cada vez mais um produto que é o único produto que ela tem para vender no mercado, que é a força de trabalho, de um modo cada vez mais refinado e com isso fazer uma tentativa de valorizar o seu produto, coisa que é uma luta infindável, não é? Automatismo e consciência vão ser o mote desta grande área, deste grande período da psicomotricidade, onde consciente, pré-consciente vão estar mais do que nunca em evidência. E os trabalhos, a dimensão mais inconsciente do ser humano vai ficar um pouco aguardando os estudos subsequentes para se tornar evidente. Então, nesse período do corpo consciente, a gente tem fundamentalmente os modos de aprendizado, do movimento, economia do movimento, a ciência do esquema corporal, então, como a ciência da economia do movimento. Vamos para as dicas de estudo. Como dica de estudo, então, para vocês, eu deixo a seguinte proposta, que vocês possam fazer individualmente uma pesquisa que trate desta questão, dessa relação que é propagada entre psicomotricidade e pré-requisito. Que depois possam trazer para o grupo e discutir efetivamente a validade desta linkagem, desta relação que é propagada aí no meio científico, sobretudo no meio escolar, para que tenham condição de avaliar objetivamente o papel da psicomotricidade neste período, que é o período do corpo consciente. Até a próxima aula. O corpo consciente foi o tema da nossa aula de hoje. O professor Daniel nos falou sobre a educação salvacionista. Então, nós conversamos um pouco hoje sobre a psicomotricidade enquanto elemento da educação salvacionista, aquela que é redentora dos males da classe trabalhadora, dos pobres. E a psicomotricidade, então, como um instrumento que vai colaborar na ascensão dos pobres para uma classe diferente. Estudamos a educação psicomotora. Da educação psicomotora, hoje nós trouxemos para vocês um recorte que fala do esquema corporal, traz a educação psicomotora como a ciência que vai se ocupar de organizar, de estruturar, de fomentar uma noção do próprio corpo e de utilização do próprio corpo para o indivíduo. Até a próxima aula.